questões culturais, históricas, sociopolíticas, socioeconômicas, e condicionado as atitudes de mulheres frente à vida e sua inserção nas atividades e nas profissões. A palavra feminino conta a história de uma luta longa e inacabada, deve ser temporalmente contextualizada e comporta uma multiplicidade de sentidos: mulher, mãe, sexualidade feminina e feminilidade. No final do século XIX, Freud iniciou seus estudos ouvindo as histéricas e deu voz às mulheres, suas parceiras naturais e históricas da criação da psicanálise. Foi a época da descoberta do trauma sexual como causa das infelicidades neuróticas e também da introdução da sexualidade infantil. Em seu texto, A Interpretação dos Sonhos, Freud se refere ao livro intitulado Ela, de Rider Haggard, ao analisar um de seus sonhos, e diz tratar-se de um livro estranho, mas repleto de um sentido oculto, onde o eterno feminino, a imortalidade de nossas emoções são explorados e o guia por uma estrada cheia de riscos e quase nunca trilhada, que leva a uma região ainda não descoberta. É uma mulher. Freud passa a questionar, na primeira metade do século XX, sobre o enigma feminino, sendo que nessa época o ideal feminino era que as mulheres deveriam dedicar-se ao lar e aos filhos. E entre os seus seguidores destacaram-se algumas jovens analistas que empurravam a teoria em direção à questão da diferença sexual, como, por exemplo, a Lu Salomé e a Marie Bonaparte. Foi uma época em que muitas figuras femininas se evidenciaram. Para citar algumas, né? A escritora inglesa Virginia Woolf, temos também a francesa Sidonie Colette e na moda a Coco Chanel, que libertou as mulheres dos trajes desconfortáveis, rompendo com o padrão de vestuário vigente. Foi uma época marcada por mudanças através de movimentos como o sufragista e o feminista, que ficou famoso o livro, como a colega falou, de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, de 49, que eternizou a frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A questão da sublimação nas mulheres ganhava um lugar de destaque. Para Freud, os aspectos sublimatórios e criativos em uma mulher eram expressão de sua parte masculina. Nas décadas de 60, 70, com o advento das pílulas anticonceptivas, se abriram novas questões e teve início uma nova história, ocasionando mudanças inquietantes em relação ao lugar e ao papel das mulheres e dos homens. Sabemos que há uma posição feminina nos dois sexos desde o início da vida, ligada à relação com a função materna, alicerce da subjetividade nascente, assim como da bissexualidade psíquica, que é o produto das relações precoces das funções parentais e da flexibilidade das pulsões. Na atualidade, está havendo uma mudança que faz das mulheres uma força emergente, em concordância com as transformações que assistimos, de valores e de identidades. Kristeva reconhece um aceleramento deste início do terceiro milênio e diz que as mulheres, antes fonte de desejo do homem, assume uma posição desejante. A mulher torna-se livre para decidir ser ou não ser mãe, ser ou não esposa, pautando o seu desenvolvimento e construindo sua história. Essa realidade exigiu que a psicanálise repensasse suas teorias e se aproximasse dos acontecimentos culturais, sociais e do que nos mostra a clínica. Sabemos que há casos de intenso sofrimento no desenvolvimento, falhas que ultrapassam os limites toleráveis e que podem ser sentidas como invasão. Apresento um pouco da história de Coco Chanel para observarmos o quanto a sua criação estava em sintonia com a sua identidade. Eu acho que ela representa bem o nosso tema feminino. Ela usou o trabalho artístico para amenizar o seu sofrimento,
explicitou o feminino e a subjetividade por meio da moda, de imagens. E, diante de novos transtornos, potencializava o trabalho criador, como uma tentativa de elaboração dos acontecimentos e transformação nos momentos de crise, exemplificando o quanto a subjetividade pode ser expressa pelos atos de uma pessoa, evidenciando as suas identificações. A mãe de Coco Chanel conheceu seu pai, que era um comerciante itinerante e sedutor, quando ele estava de passagem por sua cidade. Ela engravidou e tiveram a primeira filha. Após um ano, ele partiu e deixou-a grávida. Assim nasceu Gabrielle Bonheur Chanel, seu nome de batismo, em 1883, na França. A mãe saiu à procura dele e o encontrou. Eles se casaram quando Gabrielle estava com 1 ano e sua irmã com 2. Depois tiveram mais 4 filhos. Com medo que seu marido não voltasse das viagens, a mãe decidiu acompanhá-lo e confiou o cuidado dos filhos a seus tios. Perto da casa desses tios havia um cemitério para onde Gabrielle fugia para brincar. Mais tarde, ela comentou que as pessoas com quem ela convivia não tinham sensibilidade e que então ela preferia conversar com os mortos. E esse comportamento depois ela repete na velhice, dizendo que conversava com os mortos porque as pessoas só se interessavam por ela por causa do dinheiro. Possivelmente, sua ligação com os mortos era menos angustiante do que a vivência do vazio, né, de uma infância sem amor. Quando ela estava com 12 anos, numa das paradas do casal, sua mãe adoece e morre aos 32 anos. Aí, junto com suas irmãs, ela foi deixada pelo pai num orfanato, que era dirigido por freiras. Todos os domingos, dia de visitas, ela esperava que seu pai voltasse para buscá-lo conforme lhe prometera, que o faria depois de enriquecer em um país de língua inglesa. Porém, isso nunca aconteceu. Seus 2 irmãos foram para uma fazenda que aceitava as crianças em troca de serviços. As meninas pobres do orfanato eram discriminadas pelas roupas que usavam e pelo trabalho que faziam. Gabrielle sofria com a inferioridade a que era submetida. Mesmo antes de morrer, sua mãe já tinha, se afastado de seus filhos. Suas preocupações com as ameaças do marido impediam-na de se voltar para os filhos e experimentar com eles uma troca de olhares estruturantes. A mãe de Gabrielle morreu e o pai abandonou. Sabemos que o desamparo pode ocasionar um sentimento de arrogância como defesa, como proteção às ameaças internas. Chanel demonstrava uma couraça a serviço da manutenção do sentimento de segurança. Ela criou histórias sobre sua origem e nela nunca incluiu o orfanato de freiras. Ela dizia que tinha sido acolhido por suas tias, que vestiam preto ou cinza. Falava que o seu pai era um importante comerciante de cavalos e que ela era filha única ou que ela tinha uma irmã. Ela sempre negou a existência dos seus 2 irmãos e da sua outra irmã. Assim que ela conseguiu uma base financeira, ela pagou os irmãos para que eles ficassem no anonimato. Ao completar 18 anos, Gabrielle precisava deixar o orfanato. Recomendada pela Madre Superiora, ela foi trabalhar de balconista em uma loja de lingerie e meias femininas. E para aumentar o orçamento, ela reformava culotes e roupas de senhoras e alugou um quarto para morar. Ela fez amizade com um grupo de tenentes que a convidavam para assistir às competições de salto e frequentar os cafés. À noite, ela cantava em um café-concerto e foi através de uma canção melancólica em que uma jovem chama por seu cão, Coco, que havia perdido, que originou seu apelido. Quando os clientes queriam ouvi-la de novo cantar, eles chamavam por Coco. Com isso, ela reinventava o seu nome, Gabriela, que ela não gostava, e contava que seu apelido, Coco, era a forma carinhosa como seu pai a chamava.
Dessa forma, seu pai se tornava um símbolo, o qual ela usava para se identificar e se constituir na tentativa de preencher suas falhas precoces, pelo grande vazio e falta decorrentes do vínculo materno empobrecido. Essa imagem idealizada de seu pai parece que lhe concedeu uma massiva identificação com ele e uma solução em sua vida. Foi no grupo dos jovens tenentes que Chanel, aos 22 anos, conheceu seu primeiro amante, Etienne Balsan, um rapaz de 24 anos, apaixonado por cavalos, que convidou-a para ir morar com ele em uma linda propriedade. Eu uso o termo amante por se tratar de uma relação não assumida, tá? E considerando também a cultura da época. Eles desenvolveram uma relação de cumplicidade. Chanel não estava apaixonada por ele e sabia que ele já mantinha uma amante. Chanel engravidou e, justificando que não queria ter o mesmo destino de sua mãe, juntos resolveram recorrer a um aborto mal feito que a impossibilitou de ser mãe. A mãe ressurge como objeto de identificação, mas ela resiste a entrar em contato com seus elementos femininos, que são sentidos como ameaça à ordenação do self. Assim, o aborto é para evitar um contato com as suas sensações de vazio. Na reconstrução da sua história, contava aos amigos de Etienne que os tenentes a conheceram porque frequentava a fazenda de suas tias, onde praticavam esportes hípicos. Chanel alterou sua configuração familiar, se rebatizou para garantir seu futuro. Para ser alguém, ela precisava primeiro tornar-se alguém, promover um arranjo do self por sua própria conta. Nesse sentido, Etienne lhe forneceu a continência que viabilizou uma maior organização do self. Porém, ele era inapto para manter vínculos mais profundos, representando assim as partes desvalorizadas do pai de Chanel. Chanel conquistava todos e surgia um estilo de mulher mais livre. Ela montava seu cavalo vestindo culote, com camisa de colarinho alto e gravata, enquanto as outras mulheres usavam saia godê. Aos poucos, as mulheres começaram a se interessar pelos chapéus criados por ela. O estilo Chanel estava nascendo. Talvez ela estivesse gestando a Coco Chanel. Preocupada com seu futuro, insistia com Etienne para que ajudasse a obter um empréstimo, porque ela queria ir para Paris e abrir uma chapelaria. Nessa época, ela conheceu Arthur Boy Capel, um inglês, jogador de polo e amigo de Etienne. Esse foi o grande amor da sua vida. Com ele, ela foi para Paris, em 1909, e montou sua primeira loja. Seu sucesso foi imediato. Ela começou, daí, a dedicar-se à costura. Suas criações, que evidenciavam simplicidade e praticidade, eram altamente reveladoras da sua origem. Boy, Capel, né, e Chanel formavam o casal do momento. Depois de 4 anos, Boy, como ela o chamava, e eu vou tratar de Boy, ele não precisava ser mais avalista dela para os empréstimos bancários, porque o seu trabalho estava gerando lucros. A esse respeito, mais tarde, ela comentou da sua sensação que a juventude terminara. Possivelmente, sua independência financeira lhe custou a segurança de um homem-pai. A relação entre os dois era intensa. Chanel dizia que estavam apaixonados, que podiam ter se casado, e ela se ressentia por não ter podido gerar um filho. Nesse mesmo ano, Chanel inaugurou 2 boutiques e começou a criar roupas esportivas femininas inspiradas nas roupas dos marinheiros. Com a chegada da Primeira Grande Guerra, Chanel, que sempre enfrentou percalços, estava adaptada às mudanças que a guerra exigia e estendia isso à sua moda. Passou a utilizar materiais mais acessíveis, como o jersey e o tweed, encurtou os vestidos e as saias ficaram justas. Anos depois, ela lançou o sapato Chanel, o tailleur Chanel, o corte de cabelo Chanel, a bolsa Chanel, também criou a bolsa, né, tiracolo, que libertava a mão das mulheres.
Por volta de 1916, ela chefiava 300 funcionários e abria mais 2 filiais. Chanel e Boy estavam cada vez mais unidos e ricos. Porém, depois de 8 anos juntos, ele revelou que se casaria com a filha de um barão para afastar os rumores da sua bastardia. Ele estava casado, mas regularmente procurava Chanel. E foi depois de uma dessas visitas que, ao retornar, se acidentou e morreu. Sobre sua morte, ela dizia que a perda dele deixou um vazio em sua vida. Chanel fez virar moda o vestido preto, que era usado em sinal de luto. Existe uma versão de que, com a morte dele, ela dissera que faria o mundo vestir luto por ele. E aí surge o nosso pretinho básico. Como defesa contra sua grande tristeza, ela mantinha relações com homens mais novos, possivelmente procurando controlar os seus sentimentos, atenuando o risco de ser abandonada. Nessa época, ela ganhou um colar de pérolas do seu amante, grão-duque Dmitri, que era 8 anos mais novo que ela, e ela fez cópias e lançou mão dos grandes cordões de pérola. Quer dizer, Chanel era uma sobrevivente, cheia de criatividade. Seu ápice aconteceu com a criação do perfume Chanel número 5. Ela foi a primeira estilista a lançar um perfume com a sua assinatura. Nas festas do final do ano de 23 para 24, Chanel conheceu o Duque Westminster, o homem mais rico da Inglaterra, que ele era chamado pelos amigos por Bendor. Eles iniciaram um relacionamento amoroso e Chanel, frente à possibilidade de se tornar uma duquesa, deixou de lado uma postura que ela tinha aparentemente fria. Procurou seus irmãos, reforçou suas mesadas, comprou-lhes casas e se assegurou de que eles seguiriam em silêncio. André Palazza, filho da sua irmã mais velha, foi o único que ela apresentou a Bendor. André, um jovem educado e discreto, tinha sido educado em escolas inglesas pagas por ela. Ele se casara, sua mulher estava grávida, esperando seu primeiro bebê e era uma menina. Em homenagem a ela, eles puseram o nome dessa menina de Gabrielle. Bendor é um homem apaixonado por Chanel, mas priorizava ter um filho. E ela consultou médicos sem sucesso. E por conta disso, ele rompeu com ela e casou-se com uma jovem de 28 anos. Assim como Boy, Bendor, também originário de país de língua inglesa, podiam estar representando o pai que enriqueceu e que veio salvá-la. Ambos lhe transmitiam segurança e puderam neutralizar sua postura defensiva frente à vida. Momentos em que ela entra em contato com a sua feminilidade e deseja ser mãe. A quebra da bolsa de Wall Street começava a afetar a Europa. Chanel, que nessa ocasião comandava 3.000 funcionários, teve de baixar os preços e diminuir o número de funcionários. Hollywood era o único lugar em que o glamour aumentava. Chanel recebeu uma proposta para vestir as atrizes e entre elas conheceu Katharine Hepburn, chamada por Kate, que a encantou por ser desprovida do glamour cinematográfico, com predileção pelas calças largas e suéter, que fez Chanel lembrar de si própria. Em 69, Kate estrelaria no papel de Coco, um espetáculo na Broadway, que contava a vida de Coco Chanel numa versão aprovada por ela. Então, vejam, suas criações também brilharam em filmes. Em Paris, as casas de alta costura estavam fechando, mas Chanel estava com uma boa base financeira e optou por manter o alto padrão dos acabamentos e passou a criar vestidos de algodão e surpreendeu a todos lançando sua coleção de joias. Os problemas cresciam, as funcionárias da Maison Chanel entraram em greve. Chanel sentia-se agredida e tinha dificuldade para negociar. Precisou abrir mão do seu orgulho e transformou o seu negócio numa cooperativa. Exausta e deprimida, começou a se afastar da Maison. Nessa mesma década, em resposta à invasão de Hitler à Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Chanel fechou a Maison e dispensou todo o seu pessoal.
Paris foi ocupado pelas tropas nazistas. Sobre o Hotel Ritz, onde Chanel morava já há alguns anos, existia uma suástica, mas Chanel conseguiu hospedar-se. Nessa Paris ocupada, ela conheceu Spatz, 12 anos mais novo, e tornaram-se amantes. Ela pediu que ele intercedesse na repatriação do seu sobrinho, que havia sido convocado. Chanel se envolveu com o movimento e acabou sendo presa, acusada de ter sido colaboracionista. Mas sua detenção durou umas poucas horas, porque ela tinha amigos que a ajudaram, amigos influentes. Em seguida, Spatz também foi detido, acusado de ser comunista. Chanel usou da sua influência para também libertá-lo, e eles foram para a Suíça e lá viveram por 7 anos. Em 1950, Chanel contava 67 anos e estava perdendo as pessoas mais importantes da sua vida. O Grão-Duque Dimitri, o Etienne, o Bendor, que inclusive morreu sem deixar o tão desejado herdeiro, e outras grandes amigas também. 3 anos depois, ela reabriu a sua maison e se lançou com entusiasmo no trabalho. Porém, a autocostura não era mais um bom negócio, e sim o setor de acessórios e roupas prêt-à-porter. Dessa forma, ela seguiu marcando a história da moda Chanel. Aos 87 anos, em 1971, ela morreu em seu quarto no hotel. Estava desenhando a nova coleção. O desfile dessa nova e última coleção transformou-se numa retrospectiva emocionante, embora ela não tenha aparecido no topo da escada, né, como sempre acontecia ao término dos desfiles. Chanel criou uma fundação COGA, de Coco Gabriele, e a constituiu como sua única herdeira e instruiu os advogados a ajudar alguns criados e jovens artistas. Sua sobrinha, Gabriele, que esteve sempre perto dela, cumpriu a sua vontade de que não queria ser vista morta. Seu caixão foi levado para o túmulo que Chanel comprou na Suíça. Ela foi enterrada sobre uma laje simples de mármore e em seu túmulo foi colocado o número 5, que ela entendia que era o número da sorte, e cabeças de leão, seu signo do zodíaco. Chanel também negou, além das origens familiares, sua pátria, pedindo para não ser enterrada na França. Nas criações de Chanel se fazia presente sua identificação com as freiras e com o mundo masculino, ao reeditar o branco e o preto, os hábitos das freiras, os uniformes do orfanato, uniformes dos oficiais e das roupas esportivas dos jockeys e dos jogadores de polo. Ela também reeditou o ambiente do orfanato em sua maison, da qual se tornou uma espécie de madre superiora, exigindo ordem e disciplina das funcionárias freiras, né? A mulher que Coco Chanel criou, serviu de modelo de identificação para muitas jovens e senhoras. Vestir Chanel tornou-se um modismo. Para terminar, lembramos que Coco Chanel, ela não fazia os moldes no papel, ela trabalhava no corpo da modelo. Corpo e tecido deviam se integrar, resultando em algo único e replicável, tal como ela costurava sua história de vida e seu trabalho e se construíra como uma personalidade. Podemos equiparar a sala de análise a um ateliê de alta costura, em que o analista trabalha com aquele determinado analisando. Cada um é um. Cada analisando é uma obra de arte a ser revelada. Coco Chanel acabou escrava da personagem que ela própria criou. Talvez, em parte, sua motivação na vida tenha sido a batalha contra o enlouquecimento. Ela se defendeu e transformou a loucura. Eu encerro com uma frase do Oscar Wilde que diz: uma máscara é mais reveladora do que um rosto. E os disfarces intensificam a personalidade. Agradeço a atenção de vocês.
Muitíssimo obrigado, Jurenice, com essa história tão linda de vida da Coco Chanel. Eu fiquei te ouvindo e me senti embalada por essa história, como uma história mesmo, quase que de contos de fada, no sentido do quanto essa história compõe o nosso imaginário e a nossa evolução histórica como mulheres. Então, muitíssimo obrigado, e fechasse com chave de ouro com essa analogia artística, né? Que foi todo o trabalho dela e o que ela pôde constituir também, provavelmente para a sobrevivência mental. Passo, então, agora a palavra a Almira. Obrigada, Márcia. Bom, boa noite a todas e a todos. Agradeço o convite da Clínica Horizontes, na pessoa de Renata Vives, para participar deste debate. Estou feliz em estar aqui com vocês e com Jurenice, parceira do Comitê Mulheres e Psicanálise. Para pensarmos sobre o feminino, a feminilidade e as mulheres, gostaria de trazer algumas ideias desenvolvidas e expandidas por sucessivos estudos nas últimas décadas. Estudos feministas e estudos de gênero. A primeira ideia é que a representação do feminino varia conforme a época e a cultura do país, da região, do grupo social. E em tempos de pós-modernidade, de questionamentos de modelos únicos, de repressão social, a noção do feminino se desprende de elementos biológicos e anatômicos de nascimento, para afirmar-se cada vez mais como identificação, não é? Como autorreconhecimento de gênero dos sujeitos, com a possibilidade, inclusive, de transformação cultural via intervenção hormonal e cirúrgica. Então, nesse sentido, é preciso considerar uma perspectiva de diversidade e multiplicidade. E assim a gente passa a falar, né, dos femininos e das culturas com suas tradições, transformações e invenções. A segunda ideia é que os termos feminino, masculino, feminilidade, masculinidade e mulheres, homens são relacionais. Eles fazem sentido um em relação ao outro. E como se relacionam, não é? O sistema patriarcal vigente, embora em declínio, embasa a ideia de superioridade masculina e inferioridade feminina. Sustenta também, de uma forma estrutural, relações de gênero, de dominação dos homens e subordinação das mulheres. Essa configuração deixa marcas profundas na constituição da subjetividade das mulheres, marcas de alienação e de subalternidade. Mas vivemos tempos de mudança, né? Mudança nessas representações e relações. E podemos pensar essas mudanças como um processo macro e também individual, em que cada mulher, se quiser sustentar seus desejos, seus direitos e projetos, ela terá que se construir e reconstruir como sujeito autônomo, levando em conta os condicionamentos, né, biológicos, psíquicos e sociais. Embora a dominação masculina nas relações de gênero seja uma equação geral, destaco que no âmbito das relações pessoais, dos micropoderes, as mulheres podem ocupar também
lugares de dominação, à medida que, individualmente, elas podem abusar de suas posições de poder. Que posições são essas, né? Posição de mãe, de empregadora, de liderança política ou religiosa. A terceira ideia, fruto desses estudos, é a necessidade de incorporarmos a dimensão de desigualdade entre as mulheres, tanto em relação à posse e uso de recursos afetivos, materiais e simbólicos, quanto em relação às suas formas de inserção na sociedade. Nesse sentido, algumas mulheres vivenciam patamares avançados de cidadania e outras, em grande maioria, passam por privações, discriminações e violências de todo tipo. É importante ainda pensarmos as condições das mulheres para além da referência de gênero, articulando-a com outros marcadores, não é? Étnicos e raciais, de classe, de orientação sexual, de migração de gênero, de características físicas. Estas marcas podem se acumular e levam a situações de intenso sofrimento psíquico, possibilitando, por outro lado, a construção de alianças e de pertencimentos entre as próprias mulheres e entre mulheres e homens na luta por afirmação de cidadania. Então, a partir desses elementos, né, a gente pode perguntar, e o que Freud e os psicanalistas contemporâneos nos dizem sobre o par feminino-masculino? Nesse sentido, eu trago 3 tópicos para reflexão. São eles: modelos de diferenciação sexual, bissexualidade e feminilidade. Modelos de diferenciação sexual. Freud preocupou-se desde o início em analisar as mulheres. Ele partiu da diferença anatômica dos sexos e desenvolveu o modelo fálico castrado. Tomou por base a sexualidade masculina e afirmou uma concepção hierárquica dos sexos. Associou o feminino, ora à passividade, ora à falta, e associou o masculino à atividade e à posse do falo. Em seu texto A Feminilidade, de 1933, reviu essa associação do feminino à passividade e reconheceu que os dados anatômicos e biológicos seriam insuficientes para uma definição do feminino e do masculino, admitindo, para tanto, as influências da cultura. Um segundo modelo de explicação da diferença sexual foi desenvolvido por Melanie Klein e Ernest Jones, apontando para a compreensão das mulheres não pela falta e referência ao masculino, e sim pela positividade, pelas características e sexualidade própria das mulheres. Um terceiro modelo de explicação da diferença sexual é o de gênero, que propõe que feminino e masculino são representações e construções sociais. Segundo a escritora e historiadora Teresa de Lauretis, o gênero é produzido por tecnologias de gênero, que são o cinema, as artes, as mídias, as escolas, as instituições. Segundo a filósofa Judith Butler,
o gênero é performativo. O que isso significa? Que ele é reproduzido através da repetição de gestos, de atos, de discursos, como uma atribuição normativa e uma prescrição coletiva. Ambas as teóricas fazem um diálogo muito intenso com a psicanálise, não é? E elas, juntamente com Paul Preciado, são expoentes da teoria queer, que se desenvolve a partir dos anos 1990, que sustenta uma transitividade de gênero e sexual. A teoria questiona todas as normatividades, os binarismos e as identidades fixas. Não é? Bom, Letícia Glosser Fiorini, psicanalista argentina, que vocês terão a oportunidade de conhecer, não é? Na jornada Cenários Femininos e Masculinos, ela vem trabalhando próxima a essa perspectiva, fazendo um esforço para elaborar uma visão não binária de gênero. Ela afirma que a subjetividade sexuada é construída na interface de 3 variáveis: os corpos sexuados, as identidades de gênero e desejos e práticas sexuais. E aí todas as possibilidades combinatórias entre essas variáveis com sua diversidade, né? E que na contemporaneidade a lógica não binária coexiste com a lógica binária, a preponderante. Né? Bom, passando para o segundo tópico, bissexualidade psíquica. O Freud fala sobre a bissexualidade psíquica, conceito que aponta para a existência de elementos femininos e masculinos em todos os seres humanos. E nas 2 dimensões, tanto enquanto identificação dos sujeitos, identificação com o feminino e identificação com o masculino, quanto com relação às atrações e escolhas, né, de objeto. Também atração pelo feminino e pelo masculino. Daí ele diz que, a partir de certo momento, um desses elementos ele é recalcado frente ao outro, né? Mas as noções de caracteres femininos e masculinos permanecem definidas porque é essa dificuldade que nós estamos, né? Que nós nos deparamos. Né? Em Análise Terminável e Interminável, que é o texto de 1937, o Freud afirma que o campo biológico desempenha, de fato, um papel de fundo para o campo psíquico e que a elaboração da bissexualidade ficaria dificultada pelo repúdio à feminilidade, que aconteceria nos 2 sexos, né? E o que seria essa ideia de feminilidade que ele traz? Seria o registro originário do psiquismo associado ao desamparo, à receptividade, à passividade e aceitação da castração, fruto do processo de desenvolvimento psicossexual da menina, né? Na atualidade, vários autores vêm trabalhando com a noção de bissexualidade, que permanece uma categoria muito complexa. E alguns autores colocam que as identificações com ambos os gêneros e as atrações por ambos os gêneros, que essas tendências permanecem ao longo da vida, não sendo necessariamente recalcadas como Freud havia pensado, mas sim transformadas e sublimadas.
De toda forma, quero trazer o seguinte questionamento para nós pensarmos. Se a ideia da bissexualidade psíquica partiu de uma associação com a noção de complementaridade dos sexos para a reprodução, de um casal constituído a partir de um feminino e de um masculino, não seria importante repensá-la na atualidade? Né? Por que eu digo isso? Porque nós estamos diante de identificações não binárias. E isso tem partido muito dos jovens. É a juventude que está questionando e não quer se encaixar nesses dois modelos, não é? Mas nós também estamos diante de novas configurações familiares e de parentalidades, muito distante daquela família nuclear, não é? De uma mãe, um pai e as crianças. Não é? E ainda nós estamos diante da possibilidade de reprodução assistida a partir de células sexuais, espermatozoides e óvulos, que podem, inclusive, dispensar a relação sexual, né, entre uma mulher e um homem. Então, diante disso, eu coloco que eu acho que a gente precisa repensar essa ideia de bissexualidade. Por fim, passando para o nosso terceiro e último ponto, e trago a discussão sobre feminilidade. Freud constrói uma teoria da sexualidade infantil, nomeando-a como sexualidade perversa polimorfa. E o que isso significa? Que é uma sexualidade anárquica, pulsional, parcial. Né? Então, ele diz que com o desenvolvimento da criança, a sexualidade vai se organizando rumo a uma genitalidade e pela elaboração do complexo de Édipo-castração. Sobre o desenvolvimento psicossexual das meninas, Freud, em 31, no texto A Sexualidade Feminina, ele aponta que esse desenvolvimento se dá em 3 possibilidades. Que as meninas podem se desenvolver rumo a uma rejeição da sexualidade, a uma frigidez, rumo a uma masculinidade, uma identificação com o masculino, e também que pode se desenvolver rumo a uma feminilidade. Mas ele, como um homem de seu tempo, né, como Jurenice já colocou também, ele pensava a feminilidade associada à maternidade, à aceitação da castração e ao desejo do pênis convertido em desejo do bebê. Não é? Algumas mulheres atualmente têm esse entendimento que a feminilidade delas se realiza através da maternidade, mas esta não é uma equação geral que a gente possa, né, extrapolar para todas as mulheres. Alguns autores contemporâneos trabalham com essa noção de feminilidade primária, e eu queria trazer aqui uma reflexão interessante da Mária Alizade, que foi uma psicanalista argentina, faleceu em 2013, e foi muito importante para o fortalecimento do COAP, do Comitê Mulheres e Psicanálise. Então, ela diz que a partir da observação clínica, ela distingue uma feminilidade primária de uma feminilidade estrutural. A feminilidade primária, comum, isso é muito importante, comum aos 2 sexos, desenvolve-se no contato primário entre a mãe, ou a pessoa cuidadora, e seu bebê. Não é? Então, assim, é um conceito vincular. Esta seria a feminilidade rechaçada por todos,
porque pensada como dependência e desamparo. Aqui cabe outro questionamento. Por que se nomeou de feminilidade esse estado inicial da condição humana de desamparo e receptividade, né? Algo que precisamos também desconstruir. A Alizade coloca que o percurso psicossexual das mulheres se desloca da feminilidade primária para a feminilidade estrutural. Isso pensando em um desenlace saudável. E essa feminilidade estrutural abrangeria duas correntes psíquicas, que estariam presentes em maior ou menor grau em todas as mulheres. Uma seria a proveniente de restos pré-edípicos. E o que seria isso? Seria essa necessidade de apego do outro, da dependência. Então, essa seria uma corrente psíquica. E a outra, com predominância de autonomia, apropriação de si, desapego do outro, tá? Expressando essa resolução do Édipo. Alizade afirma que no estado de feminilidade estrutural, as mulheres poderiam desfrutar de sua autocompanhia e as díades com o parceiro ou a parceira e com a criança passariam a ser escolhas e não necessidades, não é? Então, eu fico aqui pensando, quer dizer, esse desenlace também pode ser pertinente para homens e para mulheres, não é? Pensarmos uma masculinidade, né, estrutural, bem resolvida, nesses termos, né, de uma construção de uma autonomia e de não necessidade da parceira e da criança, o que é tão desmentido com os feminicídios, né? Que os homens não aguentam ficar sem aquela parceira quando ela resolve terminar a relação, né? Bom, então essas são as questões que eu elenquei para nós pensarmos e eu agradeço a atenção e a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, Almira. Trouxesse tantas coisas importantes. Eu fiquei pensando que o nosso evento acaba com a titulação Os Femininos, né? E a cultura, porque... E as culturas também, mas os femininos especificamente, sim, porque partindo lá das ideias da Butler, que tu trouxesse, de que o feminino também se constrói através do social, né? E das inter-relações, sim, o quanto se fala o tempo inteiro de diferentes femininos, que se constroem a partir da relação com o outro e de individualidades, e que também têm as suas diferenças nos diferentes meios sociais, né? Pensando num país como o Brasil também, são inúmeros femininos, né? De inúmeras realidades. Bom, pessoal, fica aberto então aqui para perguntas, colocações. Só vou passar uns recadinhos antes que a gente não falou no início, né? Meu nome é Lisene Storniolo, faço parte da Horizontes. E antes, então, de abrir para os comentários, nesse sábado agora a gente tem um evento. Esse evento não é gratuito, ele está no valor de R$50, que é com a Marie-Christine Lasnik, para a gente falar sobre movimentos gerais no bebê recém-nascido, risco de autismo. Isso atrapalha a capacidade da mãe de carregá-lo e de falar com ele? Semana que vem, dando continuidade às quintas psicanalíticas e também em relação à preparação para a nossa jornada, a gente vai falar sobre violência e diversidade. E a jornada que ocorre, então, sexta e sábado, que é cenários femininos e masculinos, que já faz, acho que um mês, mais ou menos, que a gente está com as atividades, então, preparatórias para o dia da jornada. A gente vai colocar o link também no chat, depois, para quem quiser acessar a página para as inscrições também. Agora sim,
Meus recados eram esses. Obrigada, Lisiane. Agradeço. Quem está colocando perguntas aqui no chat gostaria de falar? A Maria colocou um comentário aqui. Tu gostaria de falar, Maria Carolina? Lendo aqui, a Maria colocou o que tu trouxesse, né, Jurenice, da história da Coco Chanel, criou a bolsa que libertou a mão das mulheres. Que importante isso, as mulheres passam a ter as mãos livres para segurar o volante de suas vidas. Muito simbólica essa frase, né? Ela pontuou. É muito interessante, né, a gente observar toda a questão desse desenvolvimento cultural. Você sabe que quando eu estava falando, eu lembrei quando eu falei que ela não conseguiu ser mãe, eu lembrei da questão da reprodução assistida, né? Fiquei pensando, puxa vida, naquela época, né? Olha o que é o desenvolvimento, que coisa bonita, né? Se naquela época houvesse, né, esse trabalho que a Renata tem se debruçado, e algumas de vocês, né? Ela poderia ter sido mãe. Quer dizer, o desenvolvimento traz um peso que é muito importante, né? Eu me lembrei também, quando trouxesse a história da Coco Chanel, da história da Edith Piaf. Também. Que também tem toda a questão de maternidade, de desenvolvimento, e como ela pôde, né, seguir a vida dela de acordo com o que existia, né, naquele período, assim. Eu queria comentar, Márcia, que essa ideia, né, quer dizer, todo um esforço para se separar sexualidade e reprodução, né? Nos anos 60, com a difusão da pílula, é possível ter relações sexuais sem engravidar, né? E só nos anos 80, 90, esse processo efetivamente se completa, porque aí passa a ser possível reproduzir sem, né, sem ser necessário a relação sexual. Então, é um processo que se completa, a meu ver, nos anos 80, 90, essa separação, sexualidade e reprodução, e a ciência e tecnologia que tem oportunizado isso para as mulheres, que implica em uma autonomia de escolha e de decisão, né? Sim. Da construção da sua história, né? Bonito de ver isso. E o quanto tudo isso é tão novo em termos históricos, né? Nós estamos falando de uma história que ainda é muito recente, né? Uhum. Bom, tá, são comentários ali. Quando alguém comentou, a Suelen, quando a Jurenice falou sobre a Coco poder ter sido mãe, caso naquela época houvesse o lindo trabalho de reprodução assistida, me questionei se uma mulher somente se torna mãe se passa por uma gestação, ou se ela poderia também ter pensado em uma adoção. Comentário aqui da Suelen. Sim, poderia. Poderia, agora precisa ver naquela época como é que isso... Porque, na realidade, a adoção implicaria, no meu modo de ver, uma questão assim, que a Chanel, quando eu falei dos amantes, ela nunca foi assumida por nenhum dos homens, né, a quem ela manteve relação. E naquela época seria um filho bastardo, e a gente sabe que culturalmente isso era um problema, né?
Se a gente pensar na história do Leonardo da Vinci, né, que era um filho bastardo, e de todas as complicações que ele teve por conta desse pai que se afastou, que ele viveu os 5 primeiros anos da vida dele sem ter o pai presente, quer dizer, essas identificações ficam muito prejudicadas, né? E essa questão da bastardia era uma questão acirrada na época, porque nós estávamos frente a uma sociedade patriarcal, né? Então, essa questão de ser um filho que não fosse da família tinha toda uma conotação de ser bastardo, né? E todo um sofrimento. Exatamente. A Renata gostaria de falar. Sim. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez a Jurenice e a Almira por terem aceitado o convite e agora, assim, mais ainda ouvindo as duas colaborações, né, as duas exposições que elas trouxeram. Hoje pela manhã, num seminário, tem alguém, acho que com o microfone aberto, se pudesse fechar. Acho que não é o meu que está dando eco, né? Não, né? Vocês escutam? Bom, hoje pela manhã, num seminário com um grupo de estudantes, a gente estava discutindo, tínhamos visto já, e hoje fizemos a discussão do filme da Marie Bonaparte, tá? E no início da exposição da Jurenice, ela citou a Marie Bonaparte e a Luandra Salomé. E fiquei pensando em algumas coisas hoje que nós discutimos e, né, juntando com as duas colocações, assim, tanto da Almira quanto da Jurenice. A Marie Bonaparte, a história dela me lembrou um pouco a história da Coco Chanel, né, no sentido de também uma ausência de mãe, né, uma falta, porque a mãe da Marie morre um mês depois do nascimento dela. Claro, uma outra relação, talvez a gente possa pensar. Um pai ausente também, que né, viajava, enfim, todo o desenvolvimento dela, da sexualidade dela, a frigidez dela, esse aspecto que agora vocês citaram também de não ser amada, né? Parece que ela não se sentia amada, também com relações com amantes, e fiquei pensando que é uma coisa que eu tenho, e aí queria ouvi-las um pouquinho mais, né, sobre isso, uma coisa que eu tenho procurado estudar tem feito sentido para mim pensar, que hoje até comentava com as alunas, é a questão da fase pré-edípica do desenvolvimento, né? Porque, ainda que o Freud dê essa abertura também lá nos textos que a Almira citou, da sexualidade feminina e feminilidade, dando ênfase à fase pré-edípica, ele sempre encaminhou para a questão do Édipo, enfim, né? E aí o texto da Ruth Mark Brunswick, quando ela escreve sobre isso no filme da Marie Bonaparte, ela aparece, quando ela começa a estudar com Freud e tal, quando ela dá toda essa importância, essa primeira etapa de ligação, né, tanto da menina quanto do menino, à figura da mãe, e alternando essas posições ativas e passivas, né, da menina, me chama a atenção, assim, como algo que eu acho que a gente precisaria estudar mais, né, dessas relações identificatórias também, muito primitivas, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouco mais também, assim, sobre isso, porque penso que na Chanel, a impossibilidade de ser mãe, como a Jurenice disse, veio por essa falha, né, de ter tido uma mãe, assim como na Marie Bonaparte, que tinha filhos, mas não parecia estar ligada afetivamente a eles, como a gente comentou, né? Não sei se tem muita volta, mas enfim, queria ouvi-las um pouco mais sobre o que a gente pensaria de fase pré-edípica em relação primitiva, né, de identificação primária, assim, da menina com a mãe. Vou parar de falar. Isso. Meu microfone estava desligado. Primeiro de tudo, quer dizer, é a questão, a gente pode pensar na questão da troca de olhares entre mãe e bebê, né? Que o Winnicott chama de função espelho, que é uma função estruturante que a criança ela precisa se reconhecer através do olhar da mãe, que funciona como espelho, para ela se organizar como um ser, né? E que isso vai introjetar adequadamente a função materna.
Nós podemos pensar na Guignard, quando ela fala da questão do materno primário, né? Da importância da relação da criança com a mãe, logo que nasce, o bebê, digamos assim, né? No início, o bebê não reconhece que a mãe é uma outra pessoa. Isso vai acontecendo e vai desenvolvendo, né, o emocional daquela criança. Quando ela percebe que a mãe é uma outra pessoa, nesse espaço começa o mundo mental, não é? E isso, para Guignard, vai até os 3 meses. Aí depois entra uma outra fase, que é a fase feminina primária. E aí ela mostra toda essa questão, nessas 2 fases, do desenvolvimento, da instalação da sexualidade. Então, seria assim, no feminino primário, que é a fase seguinte ao materno primário, o bebê começa a perceber que a mãe tem um olhar para uma outra pessoa, né? Para um companheiro, para uma companheira, enfim, tem um olhar erótico, um desejo de uma outra pessoa que não é mais só o bebê como ele via. Então, aí começa a questão triangular, né? O bebê começa a perceber que há mais um outro na relação, que não são só os 2. E se a gente pensar em Laplanche, por exemplo, ele fala dos sócios, né? Quer dizer, tem a questão das figuras parentais que são importantes e também tem todos uns sócios, né, ao redor da criança, que pode ser os irmãos, se tiver, podem ser os pais, podem ser os avós, pode ser até mesmo uma babá, né? E aí, nessa direção, eu acho muito importante uma citação da Fiorini, que a Almira já falou, né, que é a psicanalista que vai estar, argentina, que vai estar com a gente agora nos cenários femininos, como ela fala, que eu acho que isso é uma coisa muito atual e muito importante para a gente, né, que lidamos que somos psicanalistas. A questão da necessidade de nós pensarmos o complexo de Édipo à luz das questões contemporâneas, né, que vão influenciar na construção da subjetividade. Então, como seria? Seria um Édipo estendido, não mais limitado a essa questão triangular, mas também um transcultural, transgeracional, transfamiliar, que a gente também não pode esquecer que esses sócios, né, também passam mensagens para aquele bebê, até mesmo no cuidado com o bebê. Quando você está cuidando do bebê, você está passando questões, né, pré-conscientes, conscientes para aquele bebê, né, que pode ser até mesmo a babá. Então, são mensagens que vão sendo passadas para a criança e a criança vai recebendo essas mensagens que depois ela vai decodificar, mas ela já recebe. Então, veja a importância dessa questão que nós precisamos considerar, que é a questão transgeracional, transcultural e transfamiliar, né? Porque as identificações, elas vão se enraizar nesses discursos que eu estou falando, nesses sócios, nesses discursos vigentes, né? Vão além do núcleo familiar, né? Não dá para a gente restringir só a pai e a mãe, né? Numa estrutura microfamiliar, porque isso empobrece a possibilidade da gente pensar nessas questões. Eu faço questão de trazer isso para vocês, porque eu estava dizendo, né, como é importante nós, antes de começarmos a conversar, a importância de nós conversarmos, de nós pensarmos sobre todas essas questões, né, que a gente não pode reduzir, porque se a gente reduz, a gente mata. E se a gente conversa, a gente abre, a gente amplia. E isso é muito importante. Então, é importante também, quando a gente lê Freud e quando lê os autores, pensar nessa questão, nesse Édipo estendido, que isso é algo que muito provavelmente, não é, Almira, a Fiorini vai tratar quando ela estiver aqui nos cenários. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu queria colocar alguns dados.
o Freud, realmente o marco dele é o complexo de Édipo, é ali naquele momento com a entrada desse pai, desse terceiro, né, que as coisas acontecem, vamos dizer. É somente em 1925, no texto dele, As Consequências Psíquicas da Diferença, da diferença dos sexos, que ele vai introduzir essa dimensão de uma fase pré-edípica. E ele vai falar disso, da importância para as meninas, né? E não, até a Patrícia Alcolumbre, na última apresentação dela, destaca isso, né? Quer dizer, uma das lacunas, ele não ter pensado numa fase pré-edípica para os meninos também, que com certeza também as têm, né? Bom, e aí o que acontece? Quer dizer, nessa fase, que é uma fase de apego, de necessidade, de dependência, a criança, tanto o menino quanto a menina, vão querer ser o pai, vão querer ser o feminino e o masculino, e vão querer ter o feminino e o masculino, os dois, né? E é nesse processo, então, da entrada do Édipo, onde ela vai trabalhar com os três separados, ela vai começar a fazer essa passagem, né? De como é que ela vai elaborar esses conflitos de ciúmes, né? De posse que circulam ali, né? Nos três, no pai, na mãe e ela. Mas uma coisa que eu acho também muito importante que a Fiorini vai trazer, além disso que a Jurenice colocou, a Fiorini está trabalhando, desconstruindo o feminino, a função paterna, né? O complexo de Édipo. Então, ela vai dizer hoje, o que seria hoje atravessar, fazer essa resolução do complexo de Édipo hoje, né? Então, ela diz que é aceitar a castração, né? Esse é um processo nosso de aprendizagem. Aceitar a castração, o sentido é a incompletude, né? Nos estudos dele, parece que o menino tem o medo da castração, mas não aceita a castração. Não, a castração, muito mais importante, é esse sentido de incompletude, que nós somos finitos, que a gente morre, que a gente envelhece, né? Que a gente vive perdas, né? Então, é esse o sentido, aceitar a castração, um primeiro ponto. O segundo, reconhecer a alteridade, reconhecer um outro diferente, né, de si. E aí eu acrescento atestar e se inserir no mundo. Porque se a gente fica também só no um e no outro, a gente pode cair no narcisismo de dois. Da mesma forma que a gente tem o narcisismo de um, a gente pode pensar no narcisismo de dois, né? Então, esse terceiro de atestar o mundo, quer dizer, né? E se inserir. Como é que é esse mundo? O que é isso? É o transcultural, né? É o transgeracional, enfim, para além dessa alteridade. E o Freud vai trabalhar muito na sexualidade da menina, e ele diz, é uma sexualidade mais complexa, porque ela vai precisar trocar de objeto amoroso, ela vai passar da mãe para o pai, né? Para desejar o pai. Então, ele diz que é um processo mais complexo e tal. E aí vem outros psicanalistas dizendo, olha, é tão complexo quanto é a situação do menino, que, né, vai precisar se desidentificar com a mãe e vai trocar o objeto de identificação. E daí ele diz, tem a dificuldade com a masculinidade é muito maior nos homens do que nas mulheres com a sua feminilidade. Mas isso tudo é pensado em termos de um
complexo de Édipo, que vai, se desenvolve-se e é atravessado, né? Resolvido, entre aspas, isso tudo é pensado nesses termos de identificação com um genitor, né? De igual sexo e de um desejo pelo outro. Né? E o que a gente está vendo na atualidade não é isso. Já desde os anos 70, são as pessoas questionando os sujeitos através de uma politização, né, da luta, da sexualidade, do gênero, dizendo, olha, não necessariamente o menino vai se identificar com o pai e vai desejar a mãe e transferir para o feminino. E, ao contrário, não necessariamente, não é? Uma menina vai se identificar com a mãe e desejar o masculino, e ao inverso, os meninos, né? Então, essa é um ordenamento que é uma normatização, né? E que está sendo profundamente questionada, né? Eu penso que aí tem muito peso da cultura, né, Almira? Porque Claro, Freud total. falou do complexo de Édipo positivo e negativo, né? Uhum. E também falou questões que lá no começo ele trazia a homossexualidade como inversão, como perversão, e que depois ele vai construindo, desenvolvendo a sua técnica, sua teoria, né? E já diz que não é assim, tanto que tem o caso da Sidonie, que foi a primeira paciente homossexual dele, de 1910, e que ele escreveu Psicogênese de um caso homossexual em 1920, né? Onde ele fala, ele também tem uma carta que ele responde para uma mãe americana que escreve para ele que quer que ele trate o filho, e não diz a palavra homossexual, e ele percebe que a mãe estava se referindo a isso. E ele responde para a mãe, se você acha que isso é uma doença, né? E que não é. Nós, enquanto analistas, nós lidamos com o sofrimento, né? Que é uma outra questão. E aí, então, Freud colocou o Édipo positivo, colocou o Édipo negativo, falou da questão do todo um desenvolvimento polimorfo perverso que todo adulto, né, leva para toda a vida sua, não é? Falou também dessa questão da homossexualidade, que não era uma perversão, mas só que aí entra o peso, né, que eu estava falando, que isso foram coisas que não foram consideradas. Até começar mais a ser discutida essas questões, que é aquilo que a Almira falou, do Stoller, né, Almira? Do Roberto Stoller, que é um psicólogo americano, e que ele diz, não, Freud está errado. Quem diz que o complexo de Édipo é pior para a menina, porque a menina tem que competir com o primeiro objeto de amor dela? Não, é bom para a menina, porque ela vai se desprender da mãe, mas continua com a sexualidade feminina, né? Enquanto o menino, não. O menino ele tem que se desprender da sexualidade da mãe e da mãe, né? E a menina não, era só da mãe e continuar com a sexualidade. E aí foi desenvolvendo todas essas questões que estamos conversando aqui, não é? Ouvindo vocês as duas, eu fiquei pensando do quanto nós precisamos trazer mais essa ideia do trans para dentro da psicanálise, né? A ideia do Édipo trans, que é o transcultural, o transgeracional, essa ideia de caminhos e de liberdades maiores, né? E de transformações, né? E ampliar cada vez mais esse pensamento, né? Na ideia também de que pensamento é transgressão. Nós já estamos, infelizmente, nos encaminhando para o final. Tem alguns comentários aqui no chat que eu gostaria de ler para vocês. Algumas perguntas que acho que parcialmente vocês já responderam, mas, enfim, não queria deixar de lê-las.
A Ivete comenta, mas ainda precisamos avançar na autonomia das mulheres com a descriminalização do aborto. Também enxerga um retrocesso que acontece com as mulheres sendo acusadas de alienação parental quando denunciam violência. A Isabel, a elaboração da bissexualidade a que se referia Freud, conforme entendi, estaria sendo retomada agora em outros moldes pela maior liberdade que os jovens de agora reivindicam para assumir as sexualidades que fogem do modelo binário, liberdade expressa nas variantes possibilidades LGBTI, queer+. E uma outra questão aqui. Como vem o repúdio ao feminino nos dias de hoje? Mudanças significativas ocorrendo? E no mais, uma série de cumprimentos e agradecimentos pela fala tão rica de vocês as duas nessa noite. Okay. Bom, então eu vou começar só fazendo uma pequena consideração, né, Márcia, por conta do tempo, né? Sim. Com relação à bissexualidade, eu acho que sim, eu acho que é bem interessante isso. Hoje nós temos essas expressões da bissexualidade, mesmo como a vivência da sexualidade com o feminino e com o masculino, né? E nós temos também a identificação com o feminino e com o masculino dos jovens através do bigênero, né? Eles se nomeiam de bigênero e também uma maior expressão da bissexualidade. Os jovens, os rapazes, as moças, eles estão se permitindo viver sua sexualidade, né, com um e com o outro. Agora, eu acho que a questão que isso é um fato. A questão que está posta para a gente é pensar os gêneros não binários, né? Porque essa bissexualidade e o bigênero apontam para gêneros, para a combinação deles. Então, está posto os gêneros não binários, né? O repúdio ao feminino, eu acho que ele vem decrescendo porque as mulheres estão ganhando uma proeminência, né? A gente fala até que no enfrentamento do Covid, os países que melhor enfrentaram tiveram como governantes mulheres, né, à frente. Então, as mulheres estão ganhando maior visibilidade, estão ampliando em todos os setores. Agora, ainda em dois, é muito triste, porque nas relações familiares, as mulheres, né, vivenciam feminicídios, violências sexuais, violências físicas, e também no mundo da política, apesar desse pequeno aumento das mulheres nos parlamentos e à frente do executivo, ainda são minorias. Mas eu acredito que ele está em descenso, caindo esse repúdio ao feminino. E acho que temos muitas conquistas, mas também temos ainda temos retrocessos com determinados grupos fundamentalistas se organizando para a retirada de direitos das mulheres, né? E ainda bandeiras a conquistar, como o direito das mulheres decidirem frente a uma gravidez indesejada, né? Então, era isso. Eu já aproveito para me despedir, agradecer e até um próximo encontro. Uma observação também é que nós temos, pela primeira vez, uma presidente mulher, né, na IPA, International Psychoanalysis Association, que é a Virginia Unger. E, por conta disso, o Congresso Internacional do ano passado recebeu como tema o feminino. Inclusive, quem fez a palestra de abertura foi uma mulher, a Kristeva, onde ela enfocou aquilo que eu disse a vocês, da mulher se tornar
um ser desejante, deixando de ser um sujeito, no sentido de ser objeto de desejo do homem, né? Porque a mulher, ela se cuidava para ficar bonita, para aquele homem lhe desejar, porque essa era a função. Então, ela passa a ser um ser desejante, quer dizer, ela se cuida para ela, não é? Então, eu penso exatamente como a Almira falou, quer dizer, que são conquistas que estão, né, acontecendo, e que isso é uma coisa muito, muito boa, né, para todos nós, tanto para as mulheres como para os homens, porque a partir do momento que o lugar e o papel de um ou de outro, né, tem alguma transformação, é sempre, né, nas duas direções, tá? Eu também quero aproveitar e agradecer a todo o pessoal da clínica, Instituto Horizontes, a coordenadoras Márcia, a Lisiane, pela gentileza de estar, né, coordenando o trabalho e estar aqui com a gente, mais uma vez também a colega Renata. Quero agradecer também a artista plástica Valéria Menezes pela obra do cartaz, que não sei se vocês viram que no cartaz tinha um fundo, né, com várias mulheres, que eu achei que expressavam muito, vários perfis assim, né, femininos, que nós achamos, né, Almira, que expressava muito bem o tema feminino e cultura. Então, nós selecionamos essa obra, então quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, né? E o meu carinhoso obrigada a todos vocês. Bom, em nome, então, do Instituto Horizontes, eu agradeço muitíssimo a vocês as duas. Foi uma noite belíssima de intensas discussões. Eu saio aqui com meu caderninho cheio de anotações e uma série de interrogações, o que eu acho muito interessante. Eu saio me questionando uma série de coisas, né, e ávida por novos encontros para a sequência de novos questionamentos. E eu acho que isso é a riqueza do encontro de hoje. Muito obrigada a todos que participaram, em especial a vocês as duas. Boa noite. Boa noite, queria agradecer também em nome da Renata, que caiu a internet dela agora, né, as convidadas também, a todo mundo que participou, lembrar dos eventos, né, dos próximos eventos que a gente tem, e muito obrigada por estarem conosco mais uma vez. Obrigada.